Olá, boa noite. O nosso grupo é formado pelo Breno, Erics, Eva, Ingrid e Simone. E a gente vai falar um pouquinho sobre a Evo-Devo. Bom, a Evo-Devo é uma disciplina conhecida também como Biologia Evolutiva do Desenvolvimento ou Evolução do Desenvolvimento. É uma área relativamente nova no campo da biologia evolutiva e tem como objetivo entender os mecanismos que são responsáveis pelas mudanças evolutivas dos organismos, através de estudos entre sequências de genes e processos que regulam o desenvolvimento embrionário de funções que esses comportamentos poderiam emergir. O termo biologia evolutiva do desenvolvimento ele foi usado pela primeira vez em 1983 por Peter Kaul em seu livro Princípios Evolutivos. Lá nesse livro, ele descreveu que a Evo-Devo era uma área grande e nova e complexa, mas que ela unificava os campos da evolução e do desenvolvimento. Mas apesar do Evo-Devo ser uma área nova, ela tem raízes profundas. E a gente pode perceber isso porque lá em 1859, quando Charles Darwin publicou A Origem das Espécies, ele já destacou a importância dos estudos de embriologia para o entendimento dos mecanismos de processos evolutivos das espécies. E a partir de então, diversos embriologistas passaram a abordar o desenvolvimento dos organismos sobre uma nova perspectiva, que seria a luz da evolução. E aí, quando foi em 1866, Ernst ele publicou a teoria da recapitulação. Essa teoria desempenhou uma forte influência na área. Que o Ernst ele propunha que a ontogenia, o desenvolvimento, recapitula a filogenia, a evolução dos organismos. O mais interessante nesse contexto é que o primeiro estudo publicado testando a teoria evolutiva de Darwin foi utilizando embriões e larvas, que foi um estudo feito por Fritz Müller, através da observação da ontogenia de crustáceos. Müller demonstrou nesse estudo que a ontogenia poderia ser utilizada para entender os padrões da história evolutiva das espécies, da filogenia das espécies. Ou seja, mecanismos evolutivos podem ser encontrados na ontogenia, no desenvolvimento. A estratégia de vida dos crustáceos observadas por Müller eram das mais variadas e o autor então percebeu que poderia usar os detalhes e as variedades dos estágios de vida desses organismos para estabelecer relações evolutivas entre as diversas espécies. No entanto, Ernst tomou um caminho completamente oposto ao que Müller abordou nos seus estudos. A teoria dele era que a filogenia explicaria a ontogenia, como descrita nas bases de sua lei biogênica, de sua lei biogenética, que, por sinal, para o desgosto de Darwin, Haeckel considerava a evolução das espécies por seleção natural apenas um fragmento de sua teoria universal do desenvolvimento das espécies. Dessa maneira, a embriologia providenciou então uma forma de estudar e entender a evolução das espécies. E no final de 1860 até metade de 1880, a embriologia evolutiva foi o campo que mais atraiu pesquisadores, destacando grandes zoólogos como William Bateson,
Ele era um pesquisador inglês e cunhou o termo genética, mas começou sua carreira no campo de embriologia evolutiva. Seu entusiasmo com a área era tão grande que chegou a comentar que a embriologia seria a quintessência da morfologia, sendo que todo zoólogo deveria ser um embriologista. Até 1880, teve diversos trabalhos que procuraram abordar a reconstrução das relações evolutivas das espécies, utilizando sequências do desenvolvimento embrionário, comparando com diversos organismos que se mostraram infrutíferos. Além disso, diferentes problemáticas com abordagens vitalistas e obscuras para explicar como se dava o desenvolvimento dos organismos e principalmente a redescoberta da genética mendeliana. E em 1900 acabaram colocando toda a embriologia evolutiva de lado, uma posição que demorou mais de um século para ser mudada. A genética mendeliana apresentou a segregação dos fatores hereditários, suportada por estudos como moscas da fruta, e estabeleceram fundações onde a ciência genética seria erguida poderosamente. Quando o autor chamado Theodosius Dobzhansky publicou o livro Genética e a Origem das Espécies, ele sentenciou ao ostracismo a embriologia evolutiva, estabelecendo as bases do entendimento da evolução das espécies através da genética de populações fundamentadas em modelos matemáticos que foram desenvolvidos na década de 1920. A partir da metade do século XX, a gente já tem um cenário evolutivo baseado na fusão das leis mendelianas e a genética de população. E aí foi um conjunto com a paleontologia que trazia os registros estereográficos da evolução das espécies. Em 1922, William Bateson ele lança um ensaio que sentenciou a embriologia no campo evolutivo. E exaltou a genética ao afirmar que os geneticistas seriam sucessores dos morfologistas e embriologistas do século XX. Nesse princípio de século, os experimentos Drosophila, organismos modelos para genéticas, acabaram eliminando o desenvolvimento embriológico e o ambiente de papéis significativos dentro da discussão da teoria evolutiva. Diversos pesquisadores tentaram, ao longo das primeiras 7 décadas do século XX, estabelecer ligação entre biologia e a evolução. E como foi o caso do geneticista Richard Bennett, ele se destacou por seus trabalhos visando ao entendimento de processos como a determinação do sexo, metamorfose, o surgimento de fenocópias, sendo pioneiro no entendimento dos eventos de heterocronia, certos eventos do desenvolvimento embrionário que pode levar a mudanças de tamanho e de forma final do organismo. A gente só teve a união entre embriologia e evolução no final da década de 1970, que foi quando Stephen Gould publicou um livro, Ontogenia e Filogenia. Nessa obra, ele relata como se deu a relação entre embriologia e evolução no decorrer dos anos. E foi um trabalho que apresenta muitos séculos que vários estudiosos tentaram estabelecer relação entre esses dois, entre o desenvolvimento e a evolução.
Então, a Evodevo, ela só ganhou destaque mesmo quando a heterocronia ela foi mostrada cada vez mais presente em diversos estudos comparativos de tecidos ao longo do desenvolvimento de espécies e de diferentes classes e até mesmo filo a partir da década de 1980. Foi em 1978, através do trabalho publicado por Lewis, Segmentação de Controle de Complexo de Genes em Drosófilas, que a Evodevo teve seu maior impulso. Não foi uma forma de ressurgimento das cinzas do que previamente se sabia sobre os mecanismos evolutivos de desenvolvimento, mas uma descoberta desconcertante, em um cenário baseado na ideia de diferenças genéticas, sustentando a diversidade biológica ao longo da evolução. Os genes homeóticos. Genes homeóticos, também conhecidos como OX, são genes responsáveis pela produção de fatores de transição que apresentam uma sequência conservada de 180 pares de bases, conhecidas como homeobox. Esses genes estão presentes em todos os animais, plantas e fungos, com alto grau de conservação. Nos animais, os genes homeóticos são responsáveis pela determinação dos eixos antero-posterior e dorsal-ventral, e na especificação de regiões ao longo do corpo do organismo, cabeça em uma extremidade, cauda na outra, tórax antes do abdômen, asas presentes em um par específico de segmentos e assim por diante. Ironicamente, ou não, o mesmo organismo modelo que lançou os estudos da evolução do desenvolvimento ao limbo na teoria evolutiva foi o mesmo ser vivo que a resgatou, a drosófila. Os genes ROX são mais similares entre espécies próximas evolutivamente. Através da comparação das sequências de genes OX, os cientistas podem determinar a história evolutiva das espécies, verificando quando ocorreram os eventos de duplicação e em quais ramos ocorreram eventos de perda de um ou outro gene OX. Alguns fenótipos são oriundos de mutações em genes OX. Na figura, temos o fenótipo resultante de mutação no gene antinapédia, onde a drosófila acaba apresentando patas no lugar que deveriam ser as antenas. O outro fenótipo corresponde à mutação do gene ultrabitorax, fazendo com que o indivíduo se desenvolva com 2 tórax. Quanto mais os estudos avançavam na descoberta de mais genes homeóticos, sua profunda conservação entre os mais diversos organismos, mesmo aqueles que muito distantes filogeneticamente, mais surpresos os pesquisadores na área da biologia evolutiva ficavam. Quando nós mais esperávamos encontrar variação, encontramos conservação, uma falta de mudança, disse um pesquisador. A descoberta dos genes mestres, também conhecidos como genes do desenvolvimento ou genes regulatórios, abriu campo para novas formas de observar os mecanismos pelo qual novas formas poderiam emergir através da modulação desses genes. Um dos genes mais bem estudados de genes mestres são os conhecidos como Pyred Box, mais especificamente o PAC6. O gene PAC6 está presente em todos os organismos do reino animal, e sua função está ligada na anteriorização do corpo do embrião e formação das estruturas e órgãos sensoriais dos animais. Esse gene é reconhecido principalmente pelo controle do desenvolvimento dos olhos. O mais interessante é que os genes homeóticos possuem equivalência funcional entre genes ortólogos distantes, genes que divergiam por especificação, ou seja, genes provenientes de organismos cujo ancestral
comum viveu há mais de 500 milhões de anos atrás podem ter funções semelhantes. Voltemos ao gene homeótico PAX6, que é responsável pelo desenvolvimento dos olhos nos organismos. De fato, o gene PAX6 de mosca da fruta pode iniciar olhos em sapos, e o PAX6 de sapos pode iniciar olhos em Drosophila. Isso é uma conservação genética surpreendente e que jamais foi cogitada, até então, que pudesse ocorrer em animais cuja morfologia varia tão enormemente. É claro que, nesse caso, as moscas não terão olhos de sapos e nem sapos terão olhos de moscas, pois os genes homeóticos apenas endereçam as regiões e planos corporais. A estrutura final será dada pela ação de diversos outros genes. Entre a década de 80 e 90, temos o campo da biologia evolutiva fervilhante com o advento de novas tecnologias de análise molecular. Em conjunto com os estudos de mecanismos de desenvolvimento com a heterocronia, genes homeóticos, estudos no campo da ecologia com as interações entre ambientais e o ressurgimento da epigenética, levando a Evodevo a tomar forma como uma nova disciplina robusta dentro do campo de estudos evolutivos. Os estudos da Evodevo passaram a abordar questões como a origem e evolução de desenvolvimento embrionário, o papel exercido pelas modificações nos processos de desenvolvimento e suas consequências na produção de novas características, fenótipos, como a plasticidade adaptativa do desenvolvimento facilita a origem e manutenção de ciclos de vida complexos, com embriões, larvas e adultos, de certa forma, um resgate dos trabalhos de Waddington. De que maneira a interação dos organismos com o ambiente pode fomentar mudanças evolutivas, integração entre os mecanismos genéticos e epigenéticos, e manutenção das novidades e variações fenótipicas em respostas às mudanças ambientais e nos programas de desenvolvimento embrionário. Expandindo as fronteiras da biologia evolutiva. Assim como ocorreu na epigenética, os avanços tecnológicos na área da biologia molecular promoveram o que podemos denominar uma revolução da Evodevo. Em questões de 2 décadas, diversos trabalhos detalharam os mecanismos moleculares que operam a nível celular e tecidual. É como se a caixa preta, antes inacessível, que ligava o genótipo e fenótipo, fosse aberta. O mais interessante dentro desse novo cenário é que acabou se revelando que os genes envolvidos no desenvolvimento dos organismos se apresentam com um grau alto de conservação. Então, dessa forma, os olhares passaram a procurar o sistema de regulação desses genes. As mudanças nos sistemas de regulação dos genes seriam mais significantes que as mudanças no número dos genes na função proteica. As concepções de como os processos evolutivos ocorreram acabaram se transformando, pois as mudanças evolutivas não se dão diretamente da transformação de um adulto ancestral para um descendente adulto, mas sim quando os processos de desenvolvimento produzem novas características a cada geração, ao longo de uma dada linhagem. Darwin já havia descrito que o desenvolvimento é responsável por introduzir variações ao nível do indivíduo. Bom, se por um lado o desenvolvimento pode ser descrito como um processo programado e cíclico, a evolução é não programada e contingente. A Evodevo, dessa forma, concede uma base teórica para explicar a origem de novidades fenótipas, como as penas das aves, a origem das flores, o desenvolvimento das asas em inseto, carapaças de tartarugas, entre outros exemplos. No campo da biologia evolutiva, passamos a entender como pequenas mudanças nos genótipos levam ao surgimento de novos fenótipos durante a evolução, levando à compreensão de como a microevolução pode contribuir com a macroevolução, com o surgimento dessas novas classes e ordens de organismos. Os pesquisadores, então, passam a questionar dentro da Evodevo
como os processos de desenvolvimento podem impor um viés e restrições no direcionamento da evolução e no surgimento de novas variantes fenótipas. O surgimento de novas variantes fenótipicas pode ocorrer de maneira rápida ou muito lentamente, dependendo de como se dá as modificações entre as interações em diversos níveis ao longo do desenvolvimento do organismo. Os mecanismos de desenvolvimento evolutivo são multiníveis, podendo ser genético, celular, fisiológico, hormonal ou qualquer combinação entre esses. Como o desenvolvimento é cíclico e programado, percebe-se que há uma hierarquia, com novas propriedades e mecanismos emergindo ao longo do processo de desenvolvimento embrionário, sendo cada passo dependente do processo ou estágio anterior. Por exemplo, quando ocorrem sucessivas divisões celulares, temos uma crescente rede de interações célula-célula, formando o que podemos chamar de ambiente interno. Modificações das interações dentro desse ambiente interno, pode desencadear alterações nas redes de interações genéticas, respondendo assim ao surgimento de variantes fenotípicas a cada estágio, fornecendo a ligação regulatória entre o genótipo e o modo celulares. Em insetos, o crescimento das do corpo, como o chifre, está ligado ao tamanho do corpo, através de uma regulação comum mediada pelo hormônio juvenil, sugerindo um mecanismo para a variação evolutiva. A variação na alocação de recursos de uma parte do corpo tem potencial de afetar a forma ou tamanho de outras partes do corpo, indicando alterações que controlam o crescimento corporal do organismo, que pode impor limitações no desenvolvimento. A escala de parte dos corpos também pode ser modificada em resposta à seleção artificial, o que fornece uma ligação entre microevolução e o desenvolvimento. Uma estruturação modular acaba gerando restrições evolutivas, porque algumas interações entre módulos podem ser difíceis de desacoplar. No entanto, a modularidade também pode permitir uma mudança evolutiva, porque muitas interações intermodulares podem ser dissociadas no tempo ou em outras formas que permitem padrões de desenvolvimentos viáveis, embora alterados. Bom, para resumir, de forma geral, podemos dizer que a Evodelvo está amparada sobre outros princípios básicos. A pleiotropia, que a maior parte das proteínas envolvidas na regulação do desenvolvimento participam de múltiplos e independentes processos na formação e padronização de estruturas morfológicas bem distintas. A complexidade da ancestralidade genética, que é animais morfologicamente distintos, mas que divergiram de um ancestral comum. A equivalência funcional de ortólogos e parálogos distantes filogeneticamente, que são genes provenientes de organismos cujo ancestral comum viveu há mais de 500 milhões de anos atrás, pode ter funções semelhantes e estar envolvidos em rotas similares ou distintas no desenvolvimento. A homologia profunda geralmente são homoplasias, que podem provocar problemas nas relações evolutivas entre grupos distantes filogeneticamente. Tal ortodoxia é desafiada pela Evodelvo. Por exemplo, para o desenvolvimento do coração de um humano, assim como para das bombas do sistema circular de um artrópode, o mesmo gene mestre é requisitado, o TIMA. Poderíamos assumir que o coração de vertebrados e invertebrados surgiram por convergência, sendo assim uma característica homoplásica. Porém, com as evidências que temos agora, sabemos que o mesmo gene é necessário para a formação desse órgão em grupos tão distintos e distantes filogeneticamente. A presença de coração nesse organismo passa a ser descrita como uma homologia profunda. O outro é a queda do principal fator conhecido como motor evolutivo, porque, diferentemente do que se pensavam, as duplicações gênicas passam a não ser mais considerado o principal mecanismo fomentador de novidades evolutivas. Os mecanismos centrais da biologia do desenvolvimento. A heterotopia, que é a mudança na localização da expressão dos fatores de transição
e proteínas de sinalização parácrinas, ou seja, uma modificação espacial na expressão gênica. A heterocronia é a mudança no time dos processos de desenvolvimento, onde um módulo pode ter seu tempo de expressão ou de crescimento alterado em relação a outros módulos do embrião. A heterotromia, que é a modificação da quantidade de determinado produto gênico ou de uma estrutura. E por fim, a heterotipia, que está relacionada com a modificação de regiões codificantes de um determinado gene, fazendo com que ocorra mudança de suas propriedades funcionais da proteína sintetizada. Diferentemente dos acima, a heterotipia, as mutações ocorrem no próprio gene. O outro é a modularidade das regiões cisregulatórias, que é a modulação da expressão de um dado gene associado com redes de interações do programa de desenvolvimento. O outro é fatores de transcrição, que são mutações em genes responsáveis pela codificação de fatores de transcrição, podem fomentar modificações nas interações de sequências alvos que tais fatores atuavam anteriormente. Por consequência, podemos ter a modificação espaço-temporal e na quantidade de determinados genes, alterando o programa de desenvolvimento. Contudo, em um cenário de entendimento mais amplo no contexto evolutivo, vemos que os genes não fazem estruturas, mas sim os processos de desenvolvimento que são responsáveis pela estruturação do organismo, através de forças físicas como estímulos mecânicos, temperatura do ambiente, interação com produtos químicos produzidos por outras espécies, entre outros fatores. Dois pontos aparecem intimamente relacionados nesse contexto. Um deles é a citodiferenciação e a morfogênese. Ambos os fenômenos são passíveis das ações de modulação do mecanismo evodevo, promovendo o surgimento de novos padrões fenótipos. A respeito sobre plasticidade fenotípica, de uma forma geral, pode ser definida como a habilidade de um genótipo produzir mais de um fenótipo quando exposto a diferentes ambientes ou como uma resposta à mudança nas condições ambientais. Mas o entendimento moderno de plasticidade fenotípica não engloba somente processos plásticos na morfologia de um organismo, e sim é considerado as questões dos aspectos comportamentais e do aprendizado. Essas mudanças ocorrem ao longo da vida de um indivíduo e podem ser reversíveis ou irreversíveis, tanto uma mudança de coloração da pele, pelagem em um novo ambiente, camuflagem ou proteção contra a radiação UV, e o aumento da musculatura após treinos de hipertrofia, ambos plasticidades adaptativas, quanto o aprendizado de uma nova língua por uma criança exposta a uma nova cultura, nesse caso, a plasticidade neural. Nesse sentido, dois ou mais indivíduos de uma espécie qualquer, mesmo que possuam o mesmo genótipo, gêmeos monozigóticos ou clone, podem expressar diferentes fenótipos ao serem expostos a diferentes fatores ambientais. Mudanças extremas no fenótipos em diferentes condições ambientais são chamadas de polifinismo, uma forma extrema de plasticidade fenotípica, como mostra a imagem a seguir. Nesse caso, os gafanhotos dos desertos em que pode existir como dois fenótipos extremos ou faces, sendo solitário e gregário. A respeito sobre essa imagem, trata-se por lagartos da espécie Uta strasburgiana, comuns nos desertos do oeste da América do Norte. Podem ajudar a cor da pele visando na camuflagem em relação às cores do ambiente. Após uma população dessa espécie ter sido movido para um campo escuro de lava em uma região no leste no deserto Mojave, Califórnia. Há muito tempo, a seleção natural favoreceu lagartos melhor camuflados para esse novo ambiente, com a população eventualmente fixando mutações genéticas em que o tornaram ainda mais escuros. A plasticidade fenotípica pode emergir a partir de vários mecanismos bioquímicos e nem todos esses mecanismos envolvem epigenética. Para citar um exemplo, a plasticidade fenotípica pode surgir devido a limitações cinéticas associadas a junções enzimáticas. Em uma planta, enzimas envolvidos na fotossíntese possuem faixas ideais de temperatura, com os processos fotossintéticos podendo ficar lentos ou rápidos, dependendo da temperatura ambiente. O fator temperatura ambiente, nesse caso, portanto, acaba influenciando no crescimento da planta em outras características fisiológicas, independentemente do genótipo ou epigenótipo.
A plasticidade fenotípica adaptativa é comum na natureza e é superior às soluções não plásticas para um grande espectro de condições. Muitos organismos estão expostos a ambientes que podem variar drasticamente ao longo das suas vidas. A seleção de alelos que expressam fenótipos mais generalistas e constantes nunca vai garantir a máxima chance de sobrevivência para os espécimes expostos a condições ambientais muito oscilantes. Por quê? Ou o fenótipo será razoável em termos adaptativos ao longo de todo o espectro de variação ambiental, ou o fenótipo será ótimo para um ambiente, mas prejudicial, tornando-se custoso para o outro nesse caso. Com a plasticidade, um fenótipo adaptativo ótimo pode emergir sempre que as condições ambientais variem, garantindo de forma contínua excelente custo-benéfico para o organismo. Citando um exemplo de plasticidade reversível bem conhecido, grande parte dos humanos, ao serem expostos a uma radiação solar, respondendo como um bronzeamento na pele, aumentando a produção de melanina por um tempo. Esse fenótipo ajuda a proteção da pele contra essa dada radiação. Quando a exposição solar é excessiva e cessada, a pele gradualmente perde seu bronzeamento, porque ele se diminui a taxa de síntese de vitamina D em um ambiente de baixa exposição solar. Assim, com esse processo de plasticidade fenotípica, a pele sempre mantém um ótimo equilíbrio entre síntese de vitamina D e a proteção contra danos dessa dada radiação. Mas nem sempre a plasticidade fenotípica traz benefícios adaptativos, onde mudanças no fenótipo podem ser neutras ou mal adaptativas, a nível populacional ou individual. Isso pode ser visto quando limitações nutricionais prejudicam as taxas de reprodução dentro de uma população, mas modificam morfologicamente e metabolicamente seus membros visam um aumento no potencial de sobrevivência individual. Ou seja, o crescimento populacional é prejudicado e os indivíduos podem se encontrar mais vulneráveis frente às ameaças como predadores, já que o corpo mudou de forma específica a uma resposta imediata à escassez de alimento. Ou existe o caso também em que os custos, considerando os gastos energéticos para manter e ativar as respostas plásticas, sejam muito elevados, não compensando os benefícios em muitas situações. A probabilidade de uma resposta plástica seja mal adaptativa aumenta quando o ambiente no qual um indivíduo é exposto difere drasticamente daquele no qual seus ancestrais evoluíram. Isso porque genes que foram selecionados no passado para uma melhor adaptação e que foram desativados ao longo do curso evolutivo são aqueles que podem ser ligados novamente devido a mecanismos epigenéticos ou outros ligados à plasticidade. Se uma carga genética ancestral disponível no genótipo para um determinado fator ambiental adverso, fica difícil as respostas plásticas emergirem para lidar com um novo problema específico. Nesse sentido, expressões plásticas indesejáveis podem emergir. Como no exemplo desse caso, trata-se pelas ervas alpinas, Valengésias ceraceas e Campânulas trifloides. São expostas a temperaturas mais altas típicas de baixas altitudes, 25 graus Celsius, isso ativas em mudanças fenotípicas e fenológicas, em questões nas quais são acompanhadas por uma substancial redução na capacidade de adaptação. Nesse sentido, devido à sua base genética, assim como os outros completos fenotípicos, a plasticidade pode evoluir em respostas em questões às seleções, caso seja adaptativa. Um outro exemplo a ser citado é onde genótipos diferentes originam fenótipos similares, por ser observado através da exposição de diferentes mutantes de mosca da fruta a diferente temperatura. Nesse caso, a norma de reação fica aparente quando diferentes genótipos, em respostas às variações ambientais, acabam por apresentar fenótipos semelhantes. Em fenômeno pode ser observado quando as retas das moscas infrabar e ultrabar se cruzam numa determinada temperatura, o que significa que dois genótipos distintos podem resultar no mesmo fenótipo. Nesse caso, o número de facetas dependendo do ambiente, que nesse caso a temperatura. Outro exemplo interessante que compreende as questões de plasticidade fenotípica e acomodação genética é a evolução do dígito oposto nas aves, permitindo com que se segurem firmemente nos galhos ou na captura de presas. Em questão a Evodevo, ela emerge como uma disciplina sistêmica, redefinindo as prioridades no campo da própria biologia evolutiva, com um enfoque que abarca a complexidade e a integração entre os diversos níveis biológicos, desde os níveis físicos, onde o desenvolvimento pode ser visto em termos de sequência de DNA, ao nível celular e histológico,
passando pelo nível sistêmico, com teorias que promovem a complementariedade do fenômeno ontogênico. Essas abordagens lançam uma visão onde o desenvolvimento é tratado dentro de um contexto de intenso fluxo de informação entre os diversos níveis. De fato, do que pode ser observado é que o fluxo de informação é um processo que torna viável a unificação desses diversos níveis, no caso do molecular ao ambiente, proporcionando a chance de estabelecer equações e modelos para fenômeno do desenvolvimento em uma visão ampliada de hereditariedade. E é isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção e tenham todos uma boa noite.